É, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos que estão presentes nesse exato momento. Hoje a gente vai continuar a nosso ano letivo, né? E com o segundo assunto que eu estou passando na segunda semana para vocês, que é sobre o gênero reportagem. É bom vocês se lembrarem que a gente estudou a notícia. E a notícia, ela é um gênero textual independente. Apesar dele estar dentro daquele universo jornalístico de tipologias de gêneros textuais, cada um tem sua importância e sua independência. O que isso significa? Que apesar deles serem parecidos, mas cada um tem sua identidade própria, tem seu DNA próprio, sua genética própria. E cada um tem uma característica própria. Apesar de que a notícia e a reportagem, elas têm muitas coisas parecidas, muitas características parecidas. Eu acredito que essas características são parecidas justamente pelo universo jornalístico que elas habitam, né? Então, por exemplo, a notícia e a reportagem, as duas têm o lead, que é aquele parágrafo meio que introdutório da notícia ou da reportagem. Já as duas têm, a reportagem e a notícia têm o lead. As duas têm título. Só que a diferença da reportagem para a notícia é que a reportagem ela se aprofunda muito mais no assunto do que a notícia. E o que também tem outra diferença, porque assim, quando a gente estuda uma reportagem, existem reportagens de temas que já não são tão atuais, coisa que a notícia não se preocupa muito, ela não se preocupa com temas passados, com coisas que aconteceram. Por exemplo, tem reportagens que são sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria terminou no final da década... No fim de... Foi em 1989 que a Guerra Fria acabou. Mas até hoje a gente tem reportagens sobre a Guerra Fria, apesar de ser um evento já que para o mundo da notícia já é ultrapassado. Por exemplo, o que a gente está vendo de notícia hoje em dia, assim, com mais fervor, com mais intensidade, é a questão do coronavírus, das vacinas, que elas estão sendo preparadas e tal. E como a nossa política está acontecendo com a nossa política, as eleições municipais, e como elas vão afetar o nosso futuro. Apesar dessas coisas todas, da notícia estar ligada com a nossa vida cotidiana, do agora, mas a reportagem, às vezes, quando ela aparece nos jornais, por exemplo, o Jornal Nacional, apesar dele ter um caráter muito do dia, o que está acontecendo naquele dia, a reportagem, às vezes tem umas reportagens lá. Por exemplo, teve um ano, não sei se foi esse ano, teve uma reportagem que era sobre 500 anos de independência, não sei quantos anos de independência do Brasil. Então, vocês percebem que era sobre a história do Brasil, teve outro que foi sobre alimentação no Brasil. São temas que são, por exemplo, não são temas que não têm importância. Claro, eles têm importância deles. Mas a notícia, ela não se preocupa tanto com essas coisas, porque elas já passaram. A notícia quer o novo, que é o que está acontecendo agora. Já a reportagem, não. A reportagem, ela pode fazer uma reportagem, uma pesquisa aprofundada sobre um tema que está acontecendo agora, como eu coloquei lá na apostila de vocês, que eram formas de se prevenir do coronavírus. É uma reportagem sobre um tema atual, mas que não é uma notícia. Então, vocês percebem as diferenças. Por quê? Porque a notícia, por esse caráter dela de urgência, ela é um texto não tão aprofundado, ele não tem tanta pesquisa, não tem tanta fonte de informação diversa como a reportagem. Por exemplo, a gente tem uma reportagem que vai, por exemplo, falar sobre alimentação no Brasil. E essa reportagem, ela vai atrás de especialistas, nutrólogos, nutricionistas, médicos, pessoas que tratam sobre questões de hipertensão, diabetes. E também vai atrás da população, de pesquisadores, cientistas. Então, vocês percebem que o universo de fonte, de pesquisa da reportagem é muito maior que a notícia.
a notícia ela se importa com a veracidade. Aquilo é verdade, aquilo é mentira. É isso que a notícia se importa. Tanto que no livro de vocês tem uma parte que é sobre fake news que a gente vai estudar semana que vem. Tá? Então vamos lá. Isso aqui. Ai, meu Deus. Tá abrindo, tá abrindo. Agora, abriu? Abriu. Bem, aqui é uma reportagem que eu mostrei para vocês, né? Cuidados que você deve ter para se prevenir do coronavírus. Então, o que eles colocam aqui? A gente vai ler essa notícia. Usar máscara ao sair de casa, evitar o contato físico, lavar bem as mãos, são cuidados importantes para se proteger do coronavírus, que foi no UOL. Aí ele começa. O número de casos de coronavírus, vocês percebem aqui pelo próprio título, né? Ele não quer dar uma notícia sobre o coronavírus. Ele está alertando, ele quer, como eu posso dizer, ele está mostrando, ele está expondo maneiras de se evitar o coronavírus. Então, é uma pesquisa, uma reportagem. Então, não é uma notícia. Vocês percebem que não é uma notícia sobre como se prevenir. É uma reportagem para alertar a população. O número de casos de Covid-19 cresce dia após dia no Brasil. E por isso as pessoas estão cada vez mais preocupadas com os cuidados que devem tomar para se prevenir. Não é por menos, afinal, o novo coronavírus tem a capacidade de se espalhar rapidamente e, na maioria das vezes, é transmitido quando o doente ainda não apresenta sintomas. A principal forma de contrair o vírus é levar o nariz à boca. Levar o nariz aos olhos. Enfim, vocês sabem como a gente se contagia, né, do coronavírus. Aqui, eu quero só ver um negócio. Não tá indo. Tá, vamos lá. Eu quero que vocês vejam a notícia. Cadê? Vou mostrar para vocês, porque aquilo ali que eu coloquei no texto é um resumo da notícia, da reportagem, que ela é gigante. Tanto que vocês percebem que é numa página, na parte do Viva Bem, né, da UOL, que está mais interessado em questões mais de pesquisa, de esclarecimento, do que notícia. Então, é uma parte do UOL que se preocupa com outras questões. Por exemplo, aqui, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui para se prevenir. Olha, uma das formas de não se pegar corona, covid, enfim, é você lavar as mãos frequentemente. E o que essa notícia faz? Ela chama a OMS, olha aqui, ó, por isso, segundo a OMS. Então, ela está colocando a OMS aqui no texto. Por que ela faz isso? Para confirmar o que ela está falando. Olha, está colocando a Organização Mundial da Saúde que falou isso. Então, tá vendo como tem essa fonte, a OMS, cadê mais? Olha, por exemplo, segundo pesquisa epidemiológica do Instituto Butantan. Olha, o Instituto Butantan é um dos que estão fazendo a vacina. Então, tá vendo? É uma outra fonte para confirmar o que eles estão falando, que ele não é um texto apressado, é um texto que teve uma pesquisa, um aprofundamento sobre o que está sendo feito, né? Sobre o que está sendo falado. Então, não é qualquer coisa sendo falada, é uma pesquisa. Vamos lá, vamos continuar vendo. Outra fonte aqui, o Ministério da Saúde mudou a sua recomendação e passou a orientar que todos saiam de casa de máscara. Outro, Ministério da Saúde, mais uma fonte. O que mais?
Tá aqui, olha. Além disso, além desses, eles falam de várias formas de se evitar. Lavar as mãos, usar álcool 70% em gel. E aqui eles colocam esse doutor aqui, além dessas formas de evitar o coronavírus, de acordo com o João Bratz, infectologista da Beneficente Português de São Paulo. Aí aqui já tem uma outra pessoa falando. Então, vocês percebem, né? A diferença da notícia para a reportagem. A reportagem ela está muito mais interessada em contar o que é aquilo, como aquilo acontece, quais são as causas daquilo. A notícia não, a notícia está preocupada apenas com o fato. Já a reportagem ela se preocupa o porquê daquele fato, quem sabe falar sobre aquele fato, da onde veio aquele fato. Então vocês percebem que tem todo esse cuidado com a reportagem que ele não existe na notícia. Por que isso? Novamente, porque a notícia ela quer ser mais rápida, quer informar, enfim. Então tá, vamos lá. Bem, essa moça aqui, ela fala o seguinte, que a reportagem é um texto cuja principal função é a transmissão de informações sobre fatos, ideias, personalidades, produtos de relevância pública. Há reportagens mais ou menos aprofundadas sobre os mais variados tópicos: política, economia, turismo, lazer, ecologia, saúde, entre outros. O gênero reportagem não se limita a relatar um fato novo ou pontual, como faz a notícia. A reportagem aprofunda por meio de uma investigação que conta com apuração de dados, entrevistas, pesquisa de documentos e resulta em um texto com relatos, exposições, depoimentos, gráficos, fotografias, enfim, são várias as possibilidades que a reportagem traz, né? O nível de subjetividade do texto pode variar. O que é o nível de subjetividade? Por exemplo, eu vou fazer um relato sobre a questão da água Eu vou fazer um relato sobre a questão da água no meu bairro, onde eu moro. E aí eu vou falar sobre, a partir do meu ponto de vista, a partir da opinião da Natália, da forma como a Natália vê, como a água é administrada no meu estado, no meu bairro. Dessa forma, quando a gente coloca a Natália, o meu ponto de vista, a gente tem um grau de subjetividade muito grande. O que é esse grau de subjetividade? É o quanto de pessoas existem nesse... Ai, gente, enfim. O grau de subjetividade é o quanto de eu existe nessa reportagem. Então tá, por exemplo, aí eu faço uma reportagem falando do meu ponto de vista da água, como ela se relaciona com a nossa vida. Aí, vamos lá, vamos pensar agora a Natália como fazendo uma notícia. Por exemplo, faltou água no meu bairro, faltou água na Pedreira, por exemplo. Aí eu vou fazer um texto falando que a COSANTA não disse quais foram os motivos que faltaram água na Pedreira. Aí vocês percebem o tom, né? A mudança de tom. Porque no primeiro texto, em que eu coloco a minha visão, o meu ponto de vista sobre a questão da água, é diferente do que eu faço quando eu dou uma notícia, quando eu vou informar alguma coisa. Por quê? Porque a reportagem ela também tem esse caráter de mostrar as perspectivas, o ponto de vista, a pesquisa das pessoas sobre determinadas coisas, sobre determinadas formas, como a sociedade lidar com certos problemas, certas temáticas, diferente da notícia. A notícia está se importando apenas com o fato. E como o fato ele é o centro do gênero notícia, então os níveis de subjetividade eles vão ser bem menores. Por quê? Porque o que importa é o fato. O objetivo principal é informar. A partir disso, a subjetividade é quase nula na notícia, certo? Então, vamos lá. Quem diz a reportagem? Quem é o jornalista, né? O repórter tem de pesquisar sobre o assunto para escrever sobre ele, pois deve explicar ao leitor o que provoca o fato. Ou seja, diferente da notícia. A notícia está só se importando com o fato. Já a reportagem ela se preocupa com por que
acontece? Por que aquilo é recorrente na nossa sociedade? Porque de décadas em décadas certas coisas acontecem conosco. E não somente, tal coisa aconteceu. Quais são as consequências? Quais as consequências daquele fato? Qual a opinião das pessoas envolvidas com isso e os especialistas? E pode complementar o texto apresentando assuntos relacionados ao tema. Por exemplo, uma reportagem sobre as queimadas na Amazônia. E aí essa reportagem ela vai falar basicamente sobre como a reportagem ela vai falar sobre como essas queimadas elas estão fazendo mal para aquela sociedade, para aquele ambiente, né? Mas também algumas reportagens elas fazem umas relações. Por exemplo, numa reportagem que eu vi uma vez, que era sobre a questão das queimadas na Amazônia, e um pesquisador ele falou que essas queimadas na Amazônia elas estavam relacionadas diretamente a certos eventos que aconteciam no sul do Brasil. Por exemplo, geadas, dias que amanheciam totalmente escuros. Então, vocês percebem que, apesar de ser uma reportagem sobre as queimadas na Amazônia, mas ela não se limita à Amazônia. Ela vai procurar as consequências daquilo em vários lugares e como aquilo afeta não só aquele ambiente, não só aquela ecologia e não somente as pessoas que vivem naquela sociedade, mas sim como ela afeta a vida do brasileiro como um todo. Então, a reportagem ela tem essa expansão maior, né? Temática, de perspectiva, diferente da notícia. O que diz uma reportagem? A reportagem... eu não consigo me deixar aqui. Cadê? Eu quero falar e continuar aparecendo, tá? Bem, vamos lá. O que diz uma reportagem? Ela pode tratar de assuntos atuais ou não, como eu falei, né? No começo da aula. E do interesse de muitas pessoas ou de grupos específicos. Por exemplo, tem reportagens que interessam a minha pessoa. Por exemplo, reportagem sobre tecnologia, sobre educação. E ela pode não interessar muito minha mãe, por exemplo. Ela se interessa mais por questões de... Minha mãe é educadora também, né? Mas ela se interessa por coisas mais de estética, sobre beleza, coisas que não me interessam tanto quanto a ela. Então, as reportagens também têm isso. Quem vai ser o público-alvo? Para quem eu vou escrever essa notícia? Quem eu quero atingir com essa notícia? Então, a notícia também tem isso, tá? Como diz a notícia, né? Como ela se dá? Bem, a reportagem, ela se utiliza de linguagem verbal e linguagem não verbal. O que é linguagem verbal? Linguagem verbal são as palavras, são como a gente escreve normalmente. A linguagem não verbal são formas de se comunicar que não se utilizam de palavras, se utilizam de fotos, mapas, esquemas gráficos, que apesar de não terem escrita, como a gente conhece, como a gente sabe, mas elas estão comunicando alguma coisa. A próxima matéria vai ser sobre isso, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal, variação linguística, enfim. E a reportagem também tem uma estrutura parecida com a notícia. Por quê? Porque olha como começa a reportagem. A reportagem ela começa com um título ou manchete, em seguida vem o furo, depois o lead, o que o lead faz? Ele responde as perguntas: quem, o que, onde, quando, como e por quê, né? Quem é que está fazendo aquilo? O que está acontecendo? Onde é que acontece? Em qual época acontece? Como acontece? E por que aquilo acontece? E por que faz isso? Para informar sobre um determinado acontecimento ou tema, ou para explicar, para divulgar, enfim. A reportagem é muito mais complexa que a notícia. E aqui os elementos
o título, que é o nome dado à reportagem, o lead e quais são os meios de divulgação. Os meios de divulgação é por onde essas reportagens são transmitidas. Se elas são transmitidas pela televisão, por jornais, para os portais da internet, enfim. São várias as formas de transmissão, meios de divulgação da reportagem. As reportagens para a televisão são ilustradas pelas imagens que contextualizam e complementam o texto do repórter. Ou seja, vamos voltar à questão da pesquisa da reportagem, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre as queimadas da Amazônia. E aí eu tenho material gigante, eu tenho, sei lá, 100 horas de material gravado, eu tenho textos e textos, eu tenho relatos, eu tenho muito material gravado. Por quê? Porque geralmente quando a gente faz uma pesquisa sobre algum tema, a gente encontra muita coisa. Às vezes a gente não encontra, às vezes encontra, mas a maioria das vezes a gente encontra. E aí, como é que a gente faz para transformar esse material de 100 horas em um material, sei lá, de 20 minutos para um formato de televisão palatável, né? Tragável para o público? Como a gente faz isso? Existe o editor, vai ser a edição. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as partes mais importantes, as partes que fazem mais sentido, as partes em que o fato ele é melhor explicado, a origem dele. Então, a edição ela é importante por isso, porque às vezes a gente tem um material tão grande que ele não fica adequado para a televisão ou para outros meios. Tanto que muitos documentários hoje em dia eles advêm de quê? De reportagens. Por exemplo, uma reportagem ela fica tão grande, mas tão grande, que ela vira um documentário, que é um tipo de filme que trata determinado assunto. Até no Oscar tem a categoria do documentário de tão importante que é, né? Etapas da reportagem. A reportagem, a pauta, né, que é o roteiro inicial, a apuração para ver se é verdade, se é mentira aquilo, a redação, que é a escrita, que é a pesquisa do material, e a edição, que é a maneira de cotejar, de cortar, de selecionar o material extenso que foi pesquisado, foi gravado, enfim. Conforme a indicação da pauta, o repórter inicia a investigação dos fatos ou assuntos, chamada no meio jornalístico de apuração. A partir dos dados e depoimentos recolhidos, ele desenvolve uma redação que apresenta a visão que tem do tema abordado. Depois dessa etapa, a reportagem é ainda editada para atingir a forma ideal de apresentação ao público, segundo o padrão do veículo de comunicação, que eu falei para vocês, né? Aí, nesse ano, eu não sei se eu fiz com vocês uma atividade de fotoreportagem na escola, mas eu tenho certeza que eu fiz com os alunos do terceiro ano, do 8º ano. E essa fotoreportagem, ela é uma reportagem que ela se dá através apenas da linguagem não verbal, porque ela se utiliza apenas de fotos para falar, de denunciar, de mostrar, de informar. Vamos aqui para as observações, né? Para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje. Uma reportagem resulta de um trabalho investigativo juntamente com a checagem da veracidade dos fatos, ou seja, se de fato que será publicado é verdade. A reportagem associa as informações pesquisadas e as hipóteses às situações reais, observadas nas situações sociais comuns. Embora mais extensa do que a notícia, as reportagens se aprofundam mais no assunto. Eu acredito que é isso, né? Aí a atividade que eu passei para vocês é para vocês escreverem uma reportagem. Eu sei que aqui tem para vocês tirarem fotos e tal. Gente, não precisa. Se der para vocês fazerem, façam. Se não der, não façam. O que eu quero é que vocês escrevam um texto sobre uma reportagem. Vocês podem pegar, por exemplo, uma reportagem na internet sobre queimadas, uma reportagem da internet sobre diabetes. Eu quero que vocês façam um texto com um título, com manchete, com um roteiro, dessa forma, e fala assim, olha, por exemplo, eu por exemplo, finjo que eu sou aluna. Aí você fala assim, Natália, eu quero fazer uma reportagem sobre diabetes no Brasil.
Ah, então, o assunto é esse, diabetes. Aonde? No Brasil. É nacional, um programa nacional, né? Então, eu vou criar um título. O número de diabetes no Brasil cresce a cada ano. Aí eu vou escrever um texto, por que isso acontece, como isso acontece, quem é mais atingido. É isso que eu pedi para vocês fazerem. Vocês podem ter foto? Pode não ter foto? Também não pode. Eu entendo, não tem problema. O que importa é o texto, tá? E vocês colocarem esses elementos. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, porque a gente já está no final já. Eu tenho que dar aula para as outras turmas, né? E, enfim. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para falar? Não? Aí, o que vai acontecer? Eu sei que muita gente aqui, eu acho que a maioria, não viu a aula desde o começo. E eu vou colocar a aula disponível no YouTube, que eu estou botando, né? Não sei se vocês já viram já. Mas eu vou colocar essa aula que eu fiz agora no YouTube. Então, quem não pôde assistir agora, desde o começo, vai assistir no YouTube depois, que eu vou jogar agora, nesse exato momento. Vou terminar aqui a aula e eu já vou colocar no YouTube. Aí, quem não assistiu a aula, pode vê-la desde o começo no YouTube. Outra coisa, atividade para entregar até o dia 23. Algumas pessoas já entregaram, a maioria ainda não entregou, que até dia 23, que é na segunda-feira, até meia-noite da segunda-feira, tá? E semana que vem a gente vai estudar, vai fazer uma revisão geral sobre notícia, reportagem, a diferença, e também vai estudar a questão das fake news. Vocês estão com o livro, né? Vocês têm um livro que eu dei no começo do ano para vocês. O livro, a gente vai usar, eu vou dizer ainda páginas e tal, quais eu vou usar com vocês. Por quê? Porque essa matéria de fake news ela é importante para vocês entenderem porque assim, fake news, o que é fake, o que é news? Fake é falso e news é notícia. Então, o que acontece que é um fenômeno novo na nossa sociedade. Na verdade, não é tão novo assim. Ele é uma forma de manipulação, uma forma de mudança da nossa perspectiva sobre a sociedade. Então, existem fake news que elas alteram todo o modo que a gente vê as pessoas, o mundo, a sociedade. Então, é importante vocês estudarem isso. Por quê? Para vocês não caírem nas armadilhas das fake news. E é extremamente importante, porque o que a fake news ela tem de verdade, porque as fake news elas não surgem assim com um assunto totalmente mirabolante, elas pegam coisas que estão na mídia, que estão na nossa sociedade e elas inventam, ou às vezes elas criam situações que não são verídicas, que não são verdades. Ou então elas colocam algumas coisas, algumas situações e as vendem com meias verdades, ou seja, nem tudo aquilo que está lá é mentira. E isso engana muita gente. Quantas fake news a gente já não caiu no WhatsApp? Às vezes a mãe de vocês escuta alguma coisa. Por exemplo, na época do coronavírus, né, a gente não acreditava que isso ia vir. Muita gente dizia, isso é fake, é mentira, mas era verdade. E, enfim, a gente está nesse mundo que a gente precisa saber o que é verdade e o que é mentira. E como é que a gente vai descobrir o que é verdade e o que é mentira? Então, a gente vai estudar isso e a nossa próxima aula vai ser a nossa aula, assim, né? A nossa live vai ser na sexta-feira, se quiserem anotar aí já no caderninho de vocês, dia 27, às 9 horas da manhã, a nossa próxima live, tá? E é isso. Um abraço. Olha a Lana, nunca mais tinha visto ela. Lana, Carinha, Jamila. Jamila, eu sempre falo com ela, né? Um abraço para vocês e até semana que vem.